Olá a todos. Nós estamos hoje aqui reunidos para mais um webinar do Instituto Realitas, hoje com um tema interessante, que é um tema que eu acho que movimenta a humanidade desde que nós temos registros dos seres humanos, né? Que é a questão da possibilidade de contato com alguma realidade invisível, mas mais do que isso, uma possibilidade de contato com os mortos, se isso é possível. Eu coloco essa questão, vocês sabem que na Bíblia, esse tipo de experiência, ela é reconhecida como existente, embora no Pentateuco, em pelo menos 3 eventos, em 3 momentos, Levítico 19, 31, Levítico 26, Deuteronômio 18, 9 a 14, é proibido que as pessoas consultem os necromantes. Ou seja, consultem aquelas pessoas que falam com os mortos, que são intermediários entre os vivos e os mortos, entre a dimensão da vida e essa outra dimensão que é a que está além da vida. Então, o fato da proibição existir implica no reconhecimento de que esse tipo de experiência possui alguma realidade. E isso fica mais claro numa passagem famosa do livro 1 de Samuel, Samuel 28, 3, 19, que é quando o rei Saul, violando as próprias leis do reino de Judá, o rei Saul consulta uma necromante para ouvir a alma, ou ouvir o profeta Samuel. E o profeta Samuel é invocado por essa necromante e ressurge, Samuel já tinha morrido, ressurge do mundo dos mortos, né, coberto por uma mortalha. É uma passagem muito impressionante, e Samuel se vira para Saul e pergunta: por que você foi interromper o meu descanso? Claro, Saul tinha dúvidas, né? Essas dúvidas e invocação dos mortos era uma forma de solucionar essas dúvidas, porque em todo o mundo antigo e desde muito antes da antiguidade, na verdade, se entendia que existia algum tipo de continuidade entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e os mortos, de alguma maneira, isso está claro na Odisseia, né, quando Ulisses ele vai ao mundo dos mortos invocar a alma do tebano Tiresias para perguntar como é que ele poderia retornar, o que é que os deuses tinham a dizer sobre... Vocês sabem, Ulisses estava perdido, né? Tinha voltado da guerra de Troia, estava perdido ali no mar Egeu, no Mediterrâneo, e ele atravessa as colunas de Hércules, ou seja, ele sai do Mediterrâneo, atravessa o oceano e vai para o mundo dos mortos. E lá ele invoca a alma do tebano Tiresias, ele tem contato com os espíritos todos, e é uma experiência muito assustadora, porque os mortos, a maneira de se conversar com os mortos é muito complexa, é muito difícil. Os mortos não veem bem as pessoas, né, na Odisseia, né? Não veem bem as pessoas, não. E aí ele tem que imolar um novilho para que os mortos bebam sangue e possam ver. Então, essa questão é uma questão assim tão antiga quanto a história da humanidade, né? Na pré-história você vê que você encontra túmulos de pessoas sendo enterradas com seus objetos pessoais, o que quer dizer que as pessoas acreditavam que existia uma jornada além. Então, esse tema é, portanto, um tema complexo. Na nossa civilização judaico-cristã é um tema extremamente difícil, porque existe essa proibição bíblica, e há muita desconfiança sobre o que pode acontecer ao você conversar com os mortos. Os romanos eram muito apavorados com isso, né? E se você vê os filmes de terror japoneses, por exemplo, os filmes de terror japoneses, eles são profundamente aterrorizados com a experiência de conversar com os mortos. Mas, em suma, isso tudo é uma introdução para nós chegarmos a essa personalidade interessante do século XIX,
que é Allan Kardec. Allan Kardec, ele é um intelectual, um professor, um educador, que muito conhecido no Brasil, muito pouco conhecido no país dele, na verdade, e no mundo, mas no Brasil, por razões que a gente pode até um dia discutir, mas ele tem uma importância, uma influência muito grande no mundo católico, especialmente, né? E o pensamento dele serviu para formar muitas gerações de pessoas ligadas a essa preocupação que ele tinha, que era a de contatar com os mortos, não de uma forma precária, não de uma forma intuitiva, mas com algum tipo de controle, algum tipo de método, né? Ele achava que talvez isso pudesse ser possível, contatar os mortos com algum tipo de método. Então, é isso que nós vamos discutir hoje, porque nós temos aqui a grande honra de receber o Dr. Marcelo Gulão, que recentemente defendeu uma tese sobre Allan Kardec e as suas tentativas de tratar do assunto, né? Então, eu agradeço a sua presença, professor Marcelo. Eu gostaria, então, de começar a nossa conversa te perguntando quem foi Allan Kardec, né? Qual é a relevância dele nessa história toda, e o que é que ele... E como ele achava que era possível, primeiro, comprovar, porque isso é uma coisa assim muito estranha em todo esse processo, né? As pessoas sempre acreditaram nisso, mas comprovar que realmente as almas vão para algum lugar ou sobrevivem após a morte é uma questão assim bastante complexa. E tem muito a ver com intuições, e com sonhos, e com visões. E não é como você comprovar a existência de um objeto material ou de uma realidade material. Então, como é que ele achava que se poderia comprovar essa possibilidade, né, de que a vida continuava após a morte, e como é que ele achava que era possível, de uma maneira segura, interagir com essas almas, né, no outro mundo. Então, seja bem-vindo, Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, professor Edgar. Bem, Allan Kardec, ele é um epíteto, né, é um apelido. Ele nasceu Hippolyte Léon Denis Rivaio, em 1804, e ele é marcadamente um homem de seu tempo. Ele nasceu no meio das expansões napoleônicas. O pai e o avô dele tinham sido vítimas da Revolução Francesa. O avô materno dele foi guilhotinado em Lyon, em 1792, durante o período do Terror Branco. E o pai dele tinha sido levado, pelo mesmo motivo, para ser guilhotinado também, mas por algum motivo a guarda que estava escoltando ele e outros homens rumo a Lyon decide colocá-los em uma prisão no meio do caminho. Então eles são, após passar esse período do Terror Branco, eles são libertados. Então ele nasceu numa família de juízes. O pai dele era um militar, mas que era responsável por julgar casos dentro do regimento dele, e o pai acaba desaparecendo na campanha dos franceses que vem depor o rei português, o príncipe regente português, né, o Dom João, e nessa campanha, ao passar pela Espanha para chegar a Portugal, o pai desaparece. Então, ele é uma família de pessoas vinculadas ao espírito republicano, e quando há restauração, quando Napoleão cai, em 1814,
a família decide colocá-lo em uma escola na Suíça, que é a Escola de Pestalozzi. E essa matrícula na Escola de Pestalozzi, os anos que ele passa em Pestalozzi, na Escola de Verdun, acaba mudando, determinando a vida dele. Porque ele vai estudar numa escola em que o catolicismo, nem o catolicismo católico, nem o cristianismo católico, nem o cristianismo luterano são colocados em prática de maneira veemente. O Pestalozzi, que era um discípulo do Jean-Jacques Rousseau, ele funda uma escola em que ele pensa numa moral cristã de maneira mais ampla. E assim ele poderia ensinar tanto os protestantes de cultura alemã quanto os católicos de cultura francesa. Então, após formado, ele vai para Paris e ali ele inicia a sua prática como educador. O nome dado é chefe de instituição, ou seja, uma espécie de diretor de escola, e ele publica uma série de livros e se vincula a diversas sociedades científicas. Os livros que ele publica são livros didáticos, formas como ensinar crianças a matemática, que talvez seja a principal disciplina que ele ensine, a sua principal predileção, mas também tem livros de gramática, de história, de uma série de outros tratados de educação. E nesse processo ele acaba se vinculando a grupos revolucionários, vamos dizer assim, os socialistas utópicos. Então, ele também acaba contribuindo para o progresso do ensino, propondo, por exemplo, a educação pública, que ainda era reticente na França, e propondo também o ensino para mulheres, para meninas, que era uma coisa também muito rara. Bem, e ele, em suas obras didáticas, quando a gente lê, ele diz que o ensino de ciências era algo fundamental para as crianças, para que elas não confundissem fogos fatos, que são essas fumaças como a cauda de cometas, com fantasmas. Ou seja, o ensino de ciência serviria para afastar o espírito de superstição existente na época. E ele também se tornou um magnetizador, ou mesmerista, que é algo parecido com o hipnotismo de hoje. Aliás, o nome hipnotismo, a pessoa que cria o nome hipnotismo era um mesmerista, como o nome já tinha ficado um pouco... os mesmeristas eram bastante criticados pela sociedade científica, ele muda o nome para hipnotismo. Mas, enfim, o Kardec ele era vinculado a esses mesmeristas, magnetizadores. E ele era um cético nesse processo, até que esses fenômenos começam a surgir. Primeiro nos Estados Unidos, em 1848, numa cidade chamada Hydesville, no estado de Nova York. Os fenômenos que são chamados de mesas girantes, dançantes e falantes, onde, através dessa atividade da mesa, um suposto espírito responderia a perguntas. E no caso de Hydesville, impressionou, porque as irmãs Fox, que eram adolescentes que moravam nessa casa, elas se comunicam com esse espírito, e aí ele informa que ele tinha sido morto naquela casa e enterrado no porão, na parede do porão, que antes aquela casa era uma estalagem. Então, ao derrubar uma das paredes do porão, se descobre um esqueleto, o que teria comprovado que aquela comunicação era espiritual.
Então, esse fenômeno vai para a França por missionários norte-americanos, primeiro Inglaterra, depois França, depois se espalha por toda a Europa, e ali o senhor Rivaio se depara com o fenômeno que ele não acredita. O círculo de magnetizadores, havia os que acreditavam na possibilidade de comunicação espiritual e havia os que não acreditavam nessa possibilidade. Provavelmente o Rivaio era do grupo dos que não acreditavam, pois ele era muito cético, ele demora cerca de 1 ano para decidir ir à reunião, apesar de ser convidado por diversas vezes por amigos. E na reunião ele se impressiona por um movimento das mesas, que ele achava que poderia ser um fenômeno elétrico ou magnético. A eletricidade e o magnetismo estavam descobertos, estavam começando a ser usados pelo homem naquele momento, né? Então, se acreditava no magnetismo humano, na eletricidade humana, então poderia ser esses fatores explicativos. Só que ao ver que as mesas respondiam perguntas, ele descobre um fato novo, ele percebe um fato novo, porque os movimentos elétricos e magnéticos, no máximo, empurrariam a mesa ou mexeriam a mesa, mas não fariam elas serem capazes de responder perguntas. Então, ele diz, a mesa, se ela não tem nervos para sentir, cérebro para pensar, então tem que ser alguma coisa mais que isso, e ele começa a investigar esses fenômenos. E aí, ele se depara com diversas teorias da época para tentar investigar, encontrar uma explicação para esse fenômeno. E a primeira hipótese, ele vê a fraude. Pessoal, provavelmente é uma fraude, como muitos outros na época diziam. Mas ele começa a investigar e vê que são fenômenos que acontecem em inúmeros lugares e com pessoas que tinham muito mais a perder do que a ganhar. Pessoas que não ganhavam dinheiro, pessoas que a publicação de seus fenômenos seria ruins para elas. No caso, as pessoas eram mal vistas, né, pela sociedade. Algumas meninas no caso dos fenômenos mediúnicos, né, algumas meninas médiuns teriam dificuldades para arrumar bons casamentos por conta disso. Então, ele elimina a hipótese da fraude, dizendo que milhares de manifestações em diversos lugares de pessoas que não tinham nada a ganhar com isso não refutariam a ideia de fraude para se ganhar algo com isso. Então, ele começa a investigar outras hipóteses, que seriam movimentos inconscientes, mas aí ele diz, bem, se são movimentos inconscientes ou ações inconscientes, como que essa pessoa seria capaz de responder perguntas que elas não conheciam antes? Exemplo, como que ele traria informação do nome de uma pessoa que morava a milhares de quilômetros de distância e trazia elementos dizendo onde, por exemplo, escondeu moedas da casa. Então, ele começa a verificar a possibilidade de telepatia, ou seja, ela está captando o pensamento de uma pessoa que está participando daquela sessão. Mas aí ele percebe que muitas vezes esses depoimentos não eram... as pessoas naquele momento não sabiam daquela informação. Ninguém naquela sala sabia daquela informação. Então ele vai expandindo e refutando essas ideias até que ele chega à conclusão de que a hipótese mais provável para aquela série de fenômenos seria a de intervenção de um espírito. Primeiro, porque o espírito diz o nome, fala um nome que ele não é conhecido. Pessoas analfabetas escrevem
com uma letra muito parecida com o do espírito da pessoa quando encarnada, quando viva. Pessoas ganham habilidades como a pintura, pessoas falam em idiomas, os médiuns falam idiomas que eles não conheciam, no idioma da pessoa encarnada, falam com uma linguagem parecida com a da pessoa encarnada. Então, isso tudo faz com que o Kardec conclua que a grande hipótese, a melhor hipótese explicativa seria da comunicação do espírito. E na sua segunda questão, em que ele fala como que ele faz isso, busca fazer isso com maior segurança, ele tem uma grande desconfiança, porque ele diz que o espírito nada mais é do que uma pessoa que tinha morrido, né? Então, ela seria capaz de falar mentiras, de falar de assuntos que ela não conhece, mas essas pessoas eram úteis, esses espíritos eram úteis, porque eles seriam espécies de microscópios ou telescópios do mundo espiritual. O médium seria uma espécie de microscópio ou telescópio do mundo espiritual, porque eles trariam aquele universo que até então era invisível, assim como o universo microscópio é invisível para o biólogo e o universo telescópio, os planetas, o universo em si é invisível para os astrônomos. Então, ele utiliza um método que é perguntar a mesma pergunta para vários médiuns diferentes, evocando o mesmo espírito. Então, o espírito da rainha de Aúde, que é um dos casos, ele pergunta para um médium em Paris, pergunta para um outro médium em Lyon, manda uma carta perguntando para outros médiuns em outras regiões também. E assim ele teria uma forma... se esse espírito desse respostas semelhantes, se chegaria à conclusão de que seria realmente esse espírito. Então, além disso, ele fazia perguntas e mandava essas perguntas a respeito de algum assunto do plano espiritual. Ele mandava essas perguntas para diversos lugares, diversas sociedades espíritas ao mesmo tempo. Você, por favor, pergunte sobre a questão do suicídio. Como que o espírito ele se comporta quando ele comete o suicídio? Como que é a presença do espírito quando encarnado ele se suicida? E ele manda essa pergunta para várias sociedades diferentes e, ao receber as respostas, ele busca o que ele chama de universalidade da resposta dos espíritos. Ou seja, se todos os espíritos em diferentes regiões dizem a mesma coisa, e essa coisa não é contra as leis científicas, então é provável que essa resposta seja verdadeira. Então, são alguns dos métodos que ele utiliza para tentar buscar uma que nós chamamos de consiliência das induções, né, de uma série de provas que apontam para o mesmo lado, para conseguir deduzir a sua teoria, né, a teoria espírita e as suas asserções. Bom, isso aí ele tentava aplicar algum tipo de método científico, né, a essa... Antes de passar para o Sócrates, você estava falando aqui sobre um tipo de... Você estava falando sobre isso, eu estava me lembrando aqui que nós vivemos hoje, pelo menos no Ocidente, uma discussão sobre um outro tipo de fenômeno que também está no limite da ciência, observação, que é aquilo que o Jung chamou de mitos sobre objetos vistos no céu, né, o que se chama de ufologia hoje em dia. Tem aí uma série na televisão, Alienígenas do Passado, que já teve milhares de episódios, né? E
E eu percebo nas discussões da ufologia uma coisa que me parece um pouco parecida com essas preocupações do Allan Kardec, que é a constatação de que há alguma coisa, no caso dos ufologistas, me parece tem a ver com a presença de seres de outro planeta, naves espaciais ou qualquer coisa, embora no século XX o espiritismo tenha de alguma forma caminhado junto, né, com essas preocupações ufológicas, pelo menos em algumas tendências, ao que me consta, né? Eu vejo muito sobre isso às vezes. São fenômenos sobre os quais você não tem, na verdade, um conjunto de provas substanciais, né? Você não tem nenhuma prova de que existem ETs ou discos voadores, ou o que quer que seja. Em geral, você tem filmes muito mal feitos em plena época em que as pessoas têm câmeras de alta qualidade, de alta definição nos seus celulares. Continua sendo impossível aparecer um filme de um disco voador bastante consistente. Você tem milhões de relatos de abdução no mundo inteiro, milhões de relatos, e, no entanto, você não consegue trazer essa experiência de forma concreta para o universo da nossa ciência experimental. Isso fica num limbo, inclusive até meio ridículo, no fundo, né? Você falar sobre isso, etc. Não estou comparando as duas experiências, as duas práticas, na verdade, porque a questão do mundo dos mortos é um outro tipo de tema, um outro tipo de problema, que não tem a ver com os discos voadores em si. Mas você vê em ambos os processos uma certa dificuldade de se trazer aquele tipo de experiência que, no caso do mundo dos mortos, bom, como eu estava falando aqui, isso é bíblico e além da Bíblia, e é universal. As pessoas conversam com os mortos desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Mesmo a Bíblia proibindo, o próprio rei Saul, bom, o rei Saul era rebelde, ele vai lá e tenta conversar com o profeta Samuel. Mas você tem em ambas experiências uma certa dificuldade de realmente apresentar uma prova que seja concreta disso, né? No caso do mundo dos mortos, isso é interessante que o Allan Kardec e outros, né, tenham tentado, utilizando os instrumentos da ciência da época, esse método, né, de universalidade das respostas, como você está colocando aí. Ele tenta mostrar que existe alguma coisa que legitima e justifica a afirmação dele da existência dessa coisa, né, a partir dessas respostas. Mas, se fosse realmente possível uma comprovação absoluta disso, da mesma forma como se comprova a existência dos objetos animados, da química, etc., nós passaríamos por uma grande revolução em termos existenciais, né? A ciência iluminista teria triunfado sobre a subjetividade religiosa. Eu acho que Allan Kardec, de alguma forma, ele acredita nisso, né? Porque quando você na Bíblia diz assim, não consulte os necromantes, ou quando a necromante traz a alma do profeta Samuel, assustador, e Saul se assusta, eles não dizem exatamente o que é aquilo, nem como aquilo funciona, nem que tipo de realidade existe ali por trás, em toda a crença religiosa sobre a vida após a morte. Existe um mistério tão grande em como isso funciona, com isso você percebe, você pode estabelecer com as pessoas uma relação, com os mortos, etc., mas há um caráter obscuro em tudo, né? Todo um mundo ali de coisas invisíveis, onde, inclusive, se misturam mortos e seres celestiais, né? E outras criaturas que você não sabe exatamente quais são.
a ideia de que no invisível só existem mortos não é a ideia religiosa, na verdade. No mundo invisível existem mortos, existem anjos, existem demônios, existem todo tipo de criaturas, e isso tem a ver com toda uma percepção de que existe um universo invisível que é habitado e que nós não conseguimos ver, e nós não conseguimos com os nossos sentidos perceber claramente, e nem com as nossas medições. Então, eu vejo assim, pelo que você está colocando, o que eu estou percebendo é que o Allan Kardec, ele acreditava que com a ciência da época dele, com os métodos, era possível, de alguma forma, dissipar o caráter misterioso desse mundo invisível, né? Você, ouvindo os mortos e tendo a certeza de que os mortos disseram a verdade, você poderia estender sobre esse mundo invisível o conhecimento científico que nós temos neste mundo visível. Assim como nós temos a lei da gravitação universal, né, nós poderíamos entender como esse mundo invisível funciona. Nós tivemos aqui, na semana passada, uma discussão sobre física quântica, e o que ficou claro ali é que, na verdade, esse mundo invisível, da qual a física quântica, de alguma forma, revela a sua existência, ele é um mundo que funciona por regras que nós não conhecemos e que não tem muito a ver com as regras deste mundo aqui, né? Então, a grande questão que eu vou ter... Eu vou passar para o Sócrates no laço, não é para você responder isso agora, não. Mas a grande questão que eu tenho é o seguinte: é possível, com as regras deste mundo, você explicar as regras do outro mundo? Quer dizer, explicar o que existe além do visível ou além da morte? Porque, aparentemente, Allan Kardec achava que sim, que podia, né? E isso vai bem diferente, por exemplo, da tradição judaica, ou da tradição cristã, ou mesmo da tradição hindu, ou das tradições africanas, ou indígenas, ou de todas as religiões que já existiram no mundo e que ainda existem, de que quando você lida com este mundo, esse mundo invisível, você está lidando com uma coisa incerta, na verdade, de qualquer forma. Tanto que quando o São Tomás de Aquino lida, por exemplo, com a ressurreição dos mortos, que é um tema caro na tradição judaico-cristã, ele faz especulações ali, que são especulações complexas, né? Ele mesmo tenta utilizar a razão, mas sempre fica um tema de mistério nisso. Então, eu diria assim, que o Allan Kardec, ele tinha essa pretensão de dissipar esse mistério, né? Que nenhuma religião, na verdade, por mais que ela estabeleça as regras, elas estabelecem também que há uma confusão nisso, né? Porque a nossa forma de entender não consegue apreender tudo que está além, tudo que aparece. Só tem 7 pessoas. Então, olha, deixa eu desligar aqui, pera um pouco, desativar o som. Tá. Então, antes, eu queria ficar com essa pergunta, e eu gostaria de passar agora para o Sócrates também dar suas opiniões sobre isso. Então, eu acho que nesse aspecto, Marcelo, é mais uma indagação, né, uma tentativa de contribuir, né? Eu morei na França, vivi na França durante algum tempo e trabalhava em algumas empresas lá. E as empresas francesas, elas incluíam nos processos seletivos os exames de grafologia e, eventualmente, até de astrologia. Curiosamente, a prática da psicanálise na Europa, ela ficava muito associada aos grupos, por exemplo, cartomantes, psychics, numerólogos, tarólogos. Os psicanalistas eram colocados nesse grupo profissional. E eu comecei, de alguma forma, a pensar sobre isso,
né? Quer dizer, como sendo um elemento de saber sobre o outro mais do que aquilo que o currículo poderia oferecer, né? Então, eu quero conhecer mais a essa pessoa que vai estar aqui disputando uma vaga de gerente de produto, né? Mas mais do que aquilo que ela me diz, né? E mais do que aquilo que ela me traz no currículo. E essas técnicas apareciam, quer seja sobre mapa astral, análise grafológica, né? E por aí vai, como sendo um recurso, entre aspas, técnico para fazer isso. Então, eu acho que quando Edgar fala a respeito do aspecto da conversa com os mortos, ser uma conversa que já data desde que quando começou a ter contato com os textos, né, quer dizer, sagrados, vamos dizer assim, né, e a próprio aspecto dos gregos, os egípcios, quando mumificavam os corpos, eles retiravam todos os órgãos, mas eles deixavam o coração. O coração era o único elemento que a múmia trazia dentro do próprio corpo, porque eles acreditavam que ela ia precisar da memória numa outra vida, né? Inclusive, se enterravam dentro das pirâmides todo o grupo de sacerdotes, enfim, né, que acompanhavam aquele faraó e por aí vai. Então, esse registro de querer saber mais sobre alguém, né, e de querer saber mais no que tange a algo que essa pessoa não sabe sobre si ou não revela diretamente sobre si, fazer com que as técnicas, particularmente, né, quer dizer, psicológicas ou psicanalíticas, né, elas passassem a ter uma certa indagação no que diz respeito à comprovação desses fenômenos, né? Foi por isso que elas foram agrupadas, o psicanalista fica agrupado com os psychics, com os tarólogos e por aí vai, por conta dessa tentativa de uma demonstração, entre aspas, daquilo que seria científico, né? Quer dizer, como é que se prova que o método psicanalítico é um método que pode promover o alívio do sofrimento das pessoas. Paralelamente a isso, nos hospitais psiquiátricos, eu trabalhei em alguns hospitais psiquiátricos, eu observava, isso era um traço, né, dessa observação, de que os pacientes psicóticos, né, quer dizer, aqueles que apresentavam, vamos dizer assim, um distúrbio, né, associado à psicose, eles tinham capacidade de visibilidade, né, quer dizer, de aspectos que não diziam respeito a uma conversa. Eu vou imaginar que eu estivesse conversando com um determinado paciente, ele dissesse para mim: a sua mãe vai bem? A minha mãe acabou de estar internada no hospital. Isso acontecia, tá certo? Quer dizer, não era motivo da conversa, mas eu não podia negar que existia uma percepção sobre o que havia acontecido comigo, né, quer dizer, fora do universo psíquico dele, né, que não tinha exatamente uma relação direta com o que o colocava dentro daquele hospital psiquiátrico, mas com uma ação que estava fora, não é? Bom, isso vai desembocar, né, quer dizer, em alguns aspectos, como, por exemplo, no que um médico francês que trabalhou durante muito tempo em Salpêtrière, que era o Charcot, né, com os métodos de hipnose. Então, o que acontecia é que os pacientes histéricos que apresentavam algum tipo de distúrbio, particularmente associado às paralisias motoras, né, ou eventualmente visuais, que foram os 2 primeiros casos que ele trabalhava, então, uma vez hipnotizado, o sintoma desaparecia. Então, se era uma mulher que era cega, ela passava a enxergar. Se era um homem que não andava, ele passava a andar. Assim que se cessava a hipnose, eles retomavam os sintomas anteriormente. Isso era feito em Salpêtrière, foram os primeiros estudos clínicos que deram origem ao que o Freud vai escrever posteriormente com Breuer, chamados estudos sobre histeria. Então, eu percebo que no percurso de desenvolvimento, né, ou pelo menos no percurso de construção da psicologia, a fronteira com o religioso, ela ora entra, ora sai. Ora entra, ora sai. Né? O próprio Freud, ao longo da vida, se você for olhar os trabalhos mais críticos dele em relação à questão da religião,
que é O Futuro de uma Ilusão, por exemplo, né? O próprio Moisés e o Monoteísmo, ou eventualmente até o Totem Tabu, ele vai tentar esmiuçar esses campos, tentando colocar dentro do psiquismo, ou dentro da psique, aquilo que seriam os fenômenos que eventualmente poderiam estar sendo tratados como um fenômeno religioso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes algumas das famílias que colocavam os seus familiares nos hospitais psiquiátricos, essa dúvida sempre incidia, entendeu? De algum modo, né? Será que ele não está, né, com um espírito, né, junto a ele? Será que ele não está com algum mal externo, né? Quer dizer, porque ele não era assim, ficou assim? Ou seja, esse campo de trabalho era um campo de trabalho onde eu não poderia responder, não fui treinado para isso, né? Não fui preparado para isso, eu poderia conta aquilo que é uma anamnese, enfim, da vida daquele indivíduo, as relações, né, quer dizer, os conflitos que foram, né, quer dizer, se passando, de que modo esses conflitos ele poderia ter algum suporte. Então eu observava, registrava, mas eu não estava habilitado para lidar com aquilo ali. Mas nos hospitais psiquiátricos era muito comum as famílias trazerem essa informação, né? Será que ele não tem algum distúrbio religioso? Será que ele não está assediado? Era essa a palavra que era usada. Então, quando eu ia falar a respeito, infelizmente eu não pude participar na semana passada, mas dessas leis do mundo físico, eu digo respeito a isso. Quer dizer, o Freud ele estabelecia uma regra muito específica em relação à questão do mundo físico, né? Quer dizer, aquilo que poderia eventualmente auxiliar, quer seja no projeto de uma psicologia científica, que foi um dos primeiros trabalhos dele, né? Quer dizer, centrado numa análise neurológica propriamente dita, onde ele vai tentar explicar os mecanismos psíquicos a partir daí, né? Mas o que a gente estaria falando seria, né, quer dizer, de um evento, né, de comportamento gerado por uma instância, né, quer dizer, que não faz parte da história, ou que não faz parte da ontologia, ou que não faz parte da estrutura genética daquele indivíduo. É alguma coisa externa a ele, tá certo? E eu acho que aí é que fica, às vezes, um pouco difícil de pensar em como viabilizar, porque quando você fala, isso foi uma coisa que eu comecei a ler depois que eu estava, enfim, né, com esse paciente, né, esse evento que você fala das irmãs Fox, né, quer dizer, era uma cesta, né, se não me engano, que elas colocaram com uma caneta, não é isso? Que elas escreviam, né, eu acho que o fenômeno era esse, não é? Era parecido com isso. Hã? Era parecido com isso. Elas espalhavam o alfabeto em volta de uma mesa e o espírito ia batendo, e aí, conforme o número de batidas, se achava. Mas depois foi esse método que o senhor descreveu, ele começou a ser adotado também. Entendi. Porque, o que eu estou falando isso? Porque isso eu vejo, às vezes, e vi, às vezes, com alguns jovens que faziam o que eles chamavam da brincadeira do copo, né, de colocar o dedo sobre o copo, enfim. Então, assim, sempre foram aspectos pontuais que estavam em torno do psiquismo, mas que, de algum modo, eu caracterizava como sendo algo que, para ser definido, teria que estar fora do corpo, né, daquele indivíduo, tá certo? Né? Quer dizer, ou seja, aquele indivíduo, enquanto um médium, né, ou enquanto alguém receptor, ele iria traduzir ou interpretar ou trazer informações quase como se fosse uma arqueologia do espírito, né, ou uma arqueologia de outras vidas, né, mas sem que aquilo tivesse uma implicação direta com ele. Então, eu vi o fenômeno dessa maneira, né, e da dificuldade de fazer com que esse fenômeno que estaria acontecendo fora da matéria pudesse estabelecer regras, a princípio, de interlocução com a matéria, né? E isso eu acho que era um ponto, é mais uma indagação, né? Quer dizer, nesse sentido aí, nessa direção. E a outra questão seria: é possível nós conseguirmos entender tudo que nos acontece? Né? Porque aí eu teria as religiões ocupando esse papel, como se o anseio de busca de verdade e o anseio de busca de sentido nos levasse a construir determinados discursos que seriam grandes locuções,
a partir das quais nós poderíamos nos sentir menos inseguros dentro dessa transição da vida. Ou seja, é sempre um lugar onde existe uma explicação sobre as coisas, né? Quer seja no espiritismo, quer seja nas religiões afro, quer seja nas religiões judaicas, enfim, né? Existe um grande discurso, né, que estabelece formas de que o sentido, né, a dúvida ou a questão, ela se coloca presente. Isso, voltando agora para a minha prática, né, que é a prática clínica, esse era exatamente o aspecto que eu, por mais que pudesse ser sedutor para mim, eu não poderia realizar, porque eu não tinha as respostas todas, eu não tenho as respostas todas, né? E às vezes eu tenho que lidar com a dor e o sofrimento de uma pessoa sem efetivamente, naquele momento, saber o que oferecer a ela. E eu acho que essa posição é sempre uma posição muito difícil, né? Alguém recorre a você, mas você não pode, né? Quer dizer, eu não consegue, eu não tenho recursos para dar conta de tudo isso. Então, quer dizer, eu acho que sim, são dois aspectos, né? Eu acho que esse primeiro aspecto, no que diz respeito ao que o Edgar estava falando, e esse segundo aspecto, de até que ponto, né, todo esse arranjo religioso ele não vem para atender a essa necessidade. Isso não considerando a parte final da vida do Freud, que ele começou a escrever umas cartas para Roland Roman, né, e que são cartas em que ele falava da Índia, enfim, são cartas muito pouco conhecidas, mas ele fazia uma retomada em relação a alguns princípios de estabilização dos modelos, né, quer dizer, do sistema psíquico, né, enfim, do sistema mental, né, do princípio de constância, enfim, que ele faz algum paralelo aí com relação à questão da termodinâmica, por aí vai, mas ele faz um resgate da questão religiosa no final da vida, enfim, ele faleceu depois, a gente não sabe o que vai dar nisso, né, que são essas aproximações com as cartas com Roland Roman, onde ele traz a ideia da constância, do equilíbrio psíquico, né, a questão indiana. Enfim, mas são mais considerações quando eu estava te ouvindo, uma tentativa um pouco de dar uma contribuição, não é? É isso. Ok. Então, eu vou tentar responder as duas perguntas de uma forma, em uma só. Bem, de fato, eu diria até antes dos escritos, a gente tem algumas pinturas paleolíticas em que, nessas pinturas, os paleontólogos interpretam como representações de fenômenos religiosos, de experiências extracorpóreas. Ou seja, a ideia da existência do espírito, do mundo invisível e tudo mais é tão antiga quanto o homem, né? Está entre suas primeiras manifestações, até mesmo antes das escrituras. E ela é universal, né, de fato, porque sociedades isoladas, sociedades no mundo todo alegam essas experiências, desde as atividades xamânicas isoladas até os povos do livro, né, grandes relatos, grandes experiências espirituais que o espiritismo interpreta como mediúnicas estiveram vinculadas ao surgimento de novas religiões, né? Maomé, né, as experiências bíblicas que são repletas dessas manifestações e por aí vai. O Kardec, ele é um homem do século XIX, né? E isso ajuda a entender esse processo também. Porque ele diz claramente, o que nós queremos é naturalizar o sobrenatural. O que nós queremos é explicar com leis naturais aquilo que até então eram consideradas sobrenaturais. Ele diz, assim como a alquimia contribuiu para o surgimento da química científica, assim como a astrologia
contribuiu para o surgimento da astronomia científica, a necromancia do passado teria sido substituída pelo espiritismo, que seria a sua versão científica. E para isso, ele traria um método que não era o mesmo método científico das demais ciências que estavam surgindo no século XIX. E aqui eu penso que ele cita, né, diretamente a química, a física, a biologia, que até hoje são as hard sciences, né, que são aquelas ciências de laboratório que usam muitos dados matemáticos em suas explicações. Ele dizia que para investigar um objeto científico, um objeto inteligente, perdão, era necessário utilizar outras ferramentas do que objetos inanimados, né? Então, que seriam fatos que se aproximariam da psicologia que estava surgindo. É interessante pensar nesse modo, porque haviam 3 formas básicas de se interpretar os fenômenos ditos como mediúnicos. O primeiro era que aquilo era sintoma de loucura, uma patologia, que foi como Freud interpretou, que foi como o Charcot, né, e grande parte da psiquiatria francesa também interpretou, né? Aliás, os primeiros guias de patologia da psiquiatria utilizou muito a nomenclatura mediúnica existente para dizer que aqueles eram formas de doenças, né, de patologias. Existia uma segunda interpretação, que era que aquele tipo de atividade revelava uma experiência humana diferente, que poderia trazer novas possibilidades de estudo do ser humano. E aí nós temos, por exemplo, o surgimento da mente subliminar, que mais tarde vira subconsciente, inconsciente. Nós temos o Pierre Janet, que investigou médiuns até chegar à conclusão da mente subliminar, que é dito como uma das matrizes que o Freud vai utilizar para a sua ideia de inconsciente. Temos o William James, que estudou fenômenos mediúnicos por 30 anos, né, e é considerado um dos pais da psicologia nos países de língua inglesa, né? Então, porque ali eles viram que aquela atividade mediúnica poderia revelar o inconsciente, ou seja, algo que estaria escondido daquela mente desperta, né, que se revelaria nesse estado alterado de consciência. E uma terceira visão, que é a possibilidade de comunicação com os espíritos. Então, o Kardec caminhava dessa forma, e buscando ferramentas que buscassem trazer segurança para essa investigação do mundo espiritual. Então, ele acreditava que no século XIX, onde a ciência era algo extremamente valorizada, que isso poderia trazer uma mudança na forma do mundo pensar a religião. Tanto que ele incentivava que todas as pessoas desenvolvessem suas capacidades mediúnicas. Apesar dele mesmo considerar que nem todas as pessoas eram médiuns. O médium teria um organismo, o médium ostensivo, vamos colocar assim, que ele teria um organismo preparado para aquela atividade. Mas todas as pessoas seriam médiuns por receberem intuições dos espíritos. Então, ele buscava essas ferramentas para tentar naturalizar práticas que até então eram entregues à religião.
Ele mesmo também considerava essa prática uma revelação divina, porque ele diz uma revelação divina e uma revelação científica, porque ele diz os fenômenos das mesas girantes, dançantes e falantes não foi gerada pelo homem, foi uma manifestação que se deu em um momento, na metade do século XIX, que ele interpretava como uma forma de chamar a atenção da humanidade para a existência dos espíritos e chamar a atenção para a investigação da possibilidade daqueles fenômenos. Então, aquilo para ele teria sido uma revelação divina, mas que teria que ser complementada por uma revelação científica que era uma investigação completa daquele aspecto que são as relações entre o homem e o mundo espiritual. Mas isso, só para complementar, terminando, isso no final do século XIX, ela foi substituída pela psicologia, né? A psicologia, que começa a surgir como uma disciplina científica, principalmente no final do século XIX, ela começa a oferecer uma interpretação alternativa a essas modalidades, que acaba por levar ao desaparecimento, praticamente o desaparecimento do espiritismo na França, em boa parte da Europa, embora e aqui no Brasil ela tenha ganhado uma força por conta do seu aspecto religioso, diminuindo o seu aspecto científico no processo quando ela surgiu. Mas esses fenômenos continuam sendo muito marcantes na cultura inglesa como um todo, né? Nós temos diversos filmes, por exemplo, livros sobre médiuns e a possibilidade de conversa com os mortos, mostrando que isso ainda é um tema que está muito presente, né, em diversas culturas do mundo. Olha, eu achei assim, super interessante o que você falou, Marcelo, e pelo que eu estou entendendo, o Allan Kardec, eu também eu concordo com você, eu acho que a psicologia, ela ofereceu uma alternativa muito mais racional e controlável do que essa perspectiva do Allan Kardec de entender tudo a partir desses elementos externos e invisíveis, né? Você sabe que a psicologia, ela é responsável, eu entrando um pouco, não é nada pessoal, tá, Sócrates? Eu não tenho nada contra, mas olha só, a psicologia, ela é responsável por um movimento de sufocamento das experiências espirituais que sempre caracterizaram as sociedades humanas como um todo. Quando você vê, por exemplo, uma figura como Santa Teresa de Jesus, lá no século XVI, que tinha uma visão de Jesus, ela via Jesus, ela tinha as flechas de Jesus, né, no peito dela. Ninguém duvidava que ela estivesse tendo uma visão de alguma coisa do outro mundo, de alguma coisa divina. A grande dúvida que havia, e por isso a Inquisição tinha lá os seus critérios, era saber se as visões dela vinham de Deus ou vinham do demônio, vinham de Satanás, né? ou de uma ou de outra coisa. Mas ninguém duvidava que aquilo representava uma experiência espiritual, né, profunda e relevante. Mesmo quando você dizia assim, que aquilo ali era uma experiência, quando eventualmente as pessoas chegavam à conclusão de que aquela experiência era uma experiência do demônio, do mal, isso queria dizer que era uma experiência do mundo. Então isso, de alguma forma, vai ser absorvido pela psicologia, já que para Freud, aquilo que se forma na mente vem do mundo,
né, e não de outro lugar. Os sonhos, né, tudo isso são coisas retiradas do mundo. Com isso, os inquisidores não discordariam quando vissem um caso de possessão demoníaca, né, porque o demônio é o senhor do mundo. Agora, eles também entendiam que existiam certas experiências que não eram desse mundo e eram de outro, eram do mundo celestial, as pessoas viam anjos, viam esse outro universo invisível. A psicologia, ela reduziu tudo ao mundo. Embora o Jung tenha tentado introduzir uma outra variável nessa história, porque é claro, né, ele entendia da mesma forma que o Allan Kardec, na verdade, se você parar para pensar, que você tem certas experiências que são universais, e o Jung trabalhava com isso também, né? Ele vai dizer que as pessoas na Índia, no Brasil, os índios, um lorde inglês, um comunista russo, ele vai ter determinados sonhos que são iguais, né? Que têm o mesmo, refletem o mesmo arquétipo, a mesma figura, a mesma ideia, né? Então, ele vai dizer que existem coisas que, na verdade, independem do mundo em que as pessoas vivem e que se remetem a uma outra realidade, que ele não vai tão longe quanto Kardec, mas ele postula que existe alguma coisa, né, além. Apesar disso, a psicologia, e aí o Sócrates está falando sobre isso, né, se uma pessoa começa a ver muitas coisas, o bom senso popular, isso já me aconteceu, não vou nem dizer com visões, mas com ataque epilético. Uma pessoa teve um ataque epilético, e vocês sabem que na antiguidade a epilepsia era sempre um sinal da presença divina, do Deus, né, dos dêmons, ou do que quer que seja. Júlio César era epilético, por exemplo, isso dava a ele alguma coisa especial, né? Eles entendiam que aquilo era um sinal de alguma coisa. Uma vez, na garagem do meu prédio, um funcionário teve um ataque epilético, enquanto as pessoas estavam contendo, segurando, como todos aprenderam a fazer ao longo do tempo, uma pessoa que estava passando por ali fez o seguinte comentário: ele tem que ser levado para um centro. Isso aí, aliás, é o que o povo costuma comentar quando acontecem essas coisas. Tem que ir para um centro. Isso aí é sinal de alguma coisa. Um psicólogo ou um psiquiatra vai recusar totalmente esse caminho, né? Ele vai dizer que não é um centro. Isso aí ele tem que ter um medicamento, ele tem que fazer, se ele tem visões, ele é esquizofrênico, se ele tem isso. Então, eu acho que, frente ao que você colocou, Marcelo, me parece que a tentativa do Allan Kardec era de tentar construir, fazer uma abordagem mais, nós diríamos, científica do ser, mas que incorporasse esses elementos invisíveis, dando a eles credibilidade, né, dizendo que esses elementos realmente existiam. E hoje, de tal forma a psicologia ela exerceu um efeito sobre isso, que hoje ninguém pode ter visões mais, impunemente, né, a não ser que ele vá para um centro ou vá para algum tipo de movimento eclesiástico, ou o que quer que seja, religioso, que reconheça, ele tem espaço para ter isso lá. Porque se é num lugar público, determinado por uma situação normal de temperatura e pressão, ele vai ter um tratamento psiquiátrico adequado. Vai ser internado, tomar remédio, o médico vai receitar a ele isso e aquilo, o que vai impedir que ele treine a sua aptidão para ser inserido dentro de um movimento religioso, né? Porque essas pessoas, quando a pessoa do povo diz assim, ele tem que ir para um centro, está dizendo o seguinte, ele tem que ser treinado, né? Como antigamente as pessoas tinham visões, a Inquisição ia lá e treinava e verificava para ver se aquilo tinha a ver com Deus ou com o demônio. Esse processo, ele realmente, inclusive a própria igreja, não a Assembleia de Deus, né? Me parece que na Assembleia de Deus as coisas são mais livres nesse sentido, mas me parece que no próprio Espiritismo existe também esse movimento de controle, mas considerando as coisas. E aí é muito interessante o que você me trouxe aqui, porque o que nós percebemos é que Allan Kardec é filho de Rousseau. Ele vem dessa tradição iluminista, né? Ele vem da escola Pestalozzi, ele vem dessa tentativa de modernizar o religioso, como você disse, né?
E mais do que isso, o que você falou aí do Allan Kardec, que é uma coisa que em geral se repete muito, de que todos são médiums, isso lembra muito uma frase do Antônio Gramsci, que eu também reputo parecida com essa, quando Gramsci diz que todos são filósofos. Gramsci diz assim, todos são filósofos, né? Quer dizer, qualquer ser humano pode ser filósofo. E aí você vê o Allan Kardec dizendo todos são médiums, qualquer ser humano pode ser médium. E isso certamente é uma influência do discurso socialista no século XIX, e no caso do Antônio Gramsci, do discurso comunista do século XX, que admite essa igualdade essencial de todas as pessoas. Coisa que no mundo antigo não havia, né? Porque você ser médium ou ser filósofo nunca foi de todos, sempre foi de alguns, mesmo porque ser filósofo ou médium não é necessariamente bom para a vida social das pessoas ou para o que elas devem ser. Isso era muito claro quando Buda, lá naquela visão que ele teve antes de ser iluminado, ainda era Gotama, quando ele viu um religioso pobre, né? Ou quando foi profetizado para o pai dele de que ele seria um professor do universo, o pai dele se desesperou, porque ele queria que o filho fosse o rei do universo, não o professor do universo. Quer dizer, ser professor, ou médium, ou filósofo, ou poeta, não são atividades entendidas como necessariamente positivas. Mas aí você vê o Allan Kardec dizendo que todos são médiums, e você vê o Antônio Gramsci dizendo que todos são filósofos, né? Essa é a questão da igualdade. Então você vê que realmente aí você tem Allan Kardec, o espírito do século XIX, muito claro, né? Presente nesse pensamento dele. E é interessante, outra coisa que você falou, é o fato de que o Allan Kardec ele sobrevive no Brasil. Essa coisa do kardecismo no Brasil é muito, muito interessante, porque você vê que o kardecismo ele sobrevive no Brasil como uma heresia católica, como uma religião, desprovido, de certa forma, se eu me corrijo se eu estou errado, das propostas originais do Allan Kardec, até em certo ponto, porque o Allan Kardec não poderia admitir que isso fosse uma outra religião, ou uma heresia, ou uma seita dentro da Igreja Católica. Ele via isso como uma mudança, né, total da natureza das coisas. Então, eu acho esse tema interessante para nós pensarmos um pouco sobre como o nosso mundo, do qual está o Allan Kardec, nós todos aqui estamos inseridos nele, e o Antônio Gramsci também, todos eles, e todos os psicólogos, e o Freud, e o Jung, todos eles, como o nosso mundo trabalha, quer para suprimir a experiência do invisível, né, dizer que isso não existe, você não pode considerar isso como uma alternativa viável, porque é incontrolável, na verdade. É alguma coisa sobre o qual nós não podemos ter um domínio. Quer você trabalhe para suprimir, quer você trabalhe para dominá-lo, né, que é uma outra alternativa também. E aí eu acho que essa alternativa do domínio, me parece que não havia como, na verdade, Allan Kardec competir com Freud, porque o que o Freud propunha era abdicar de qualquer perspectiva, sequer de considerar esse invisível. Você está dizendo Sócrates que no final ele se aproximou, começou a falar de coisas de Índia, tudo bem, pode até ser, mas para Freud ele abdicava desse mundo invisível, porque realmente o que o Allan Kardec faz, que é ir na direção desse mundo invisível e tentar dominá-lo racionalmente, isso aí é um trabalho infinitamente superior e mais difícil do que simplesmente você abdicar da existência dele, né? Como o Freud vai fazer. Não, não existe isso. Não acredito nisso. Isso é uma ilusão, embora ele dizia que era uma neurose útil, do ponto de vista coletivo. As pessoas não tinham suas próprias neuroses para ter essa neurose da religião. É o que ele dizia. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso é interessante, esse tema, para nós refletirmos como a nossa sociedade trabalha assim. Quer dizer, na impossibilidade de você estender sobre o mundo invisível a ciência, e aí a física quântica mostra que não dá para fazer isso mesmo, né? Não dá. A partir de determinado limite,
você nem entende o que está acontecendo, você nem sabe o que é, você abre mão disso. E aí você empobrece o ser, claro. E mais do que isso, você torna o ser humano cego diante de uma série de coisas que existem, que acontecem, e que você recusa. Você diz que não existe. Né? Eu não acredito, ou isso não é importante no meu discurso. Aí as pessoas se surpreendem na ciência, nas universidades, quando elas pensam tudo de acordo com o que elas consideram que são as concepções teóricas corretas, mas o mundo nunca corresponde a isso. E nem vai corresponder. Porque você tem que considerar, quando você raciocina nas coisas, você tem que considerar a existência desse invisível, ou do imprevisto, diríamos assim, ou do incompreensível. Mas como você não considera isso, você só considera o que você vê, é claro que você está à mercê dos acontecimentos de uma forma que outros que consideram não estão. Não estão. Por mais que o Sócrates fala que as religiões fornecem esse sistema, as religiões fornecem modelos dados pela tradição e pela observação objetiva e principalmente subjetiva, para você poder se deslocar nesse mundo sabendo de algo. A gente estava pensando nisso ontem, desculpa, eu estou falando só para terminar. Eu estava pensando nisso ontem, na questão da morte, né? Como as pessoas estão apavoradas com o coronavírus. Está certo, é uma epidemia, blá, blá, blá. Não vou nem entrar nessa discussão. Mas a data da tua morte, o momento da sua morte, ninguém sabe. Não há como saber. Né? Você pode ir a um cartomante, pode ir a tarô, pode ir a qualquer lugar, você não sabe. Então, o fato de você se precaver com relação a uma causa-morte específica, né, a uma, que é a possibilidade de você cair naqueles 1% que contraem coronavírus e que são levados a óbito, esse terror em torno disso não é correspondente ao fato de que a morte não está, na verdade, você não tem condições de prevê-la. E isso que nos ensina são as religiões, não é a ciência. As religiões te ensinam isso. Você não sabe a data da tua morte. Deus dá a vida e Deus dá a morte. Não há como você controlá-la. Não dá como você saber. Então, por mais que você tenha pânico disso, nada impede que você vá morrer disso. E por aí vai. Isso, eu acho, que é um empobrecimento da riqueza humana, né, da experiência do ser humano. Então, eu vejo, por exemplo, mais sentido, embora isso estivesse muito além dele, como além de qualquer ser humano, no Allan Kardec, tentar entender, estender a razão ao mundo, né, eu vejo isso ao invisível, eu acho que isso ele tá reconhecendo que existe isso, e que isso faz parte do ser. Do que você dizer que não, isso não existe. Porque aí também você se coloca numa outra situação, né? Você, se isso não existe, o que eu sou? O que é a minha existência? Como eu vivo? O que vai acontecer? Como é que eu vou aceitar as coisas? Então, esse eu acho que é uma discussão muito importante, que a gente tem que travar, principalmente sempre, não é principalmente nesse momento, né? Em qualquer momento, porque o Rousseau, você está vendo aí o Rousseau, está falando dos iluministas, foram eles que começaram a dizer que não havia nada, que o homem era uma tábula rasa, né? Os homens nascem livres, imagina, os homens nascem livres, mas livres do quê? Livres do quê? Se a gente nasce cheio de coisas na cabeça, o Jung comprovou isso, né? Cheio de coisas, a gente herda coisas, a gente reconhece as coisas. De onde vem isso, exatamente? Né? De onde vem o DNA? O que é o DNA? Que forças, que energia constrói esse código genético? Isso ninguém sabe. Você não chega nem perto disso. Como é que essas moléculas foram organizadas? O que é que mantém, que força é essa que as reproduz, as replica permanentemente? Em suma, então eu acho que essa discussão é importante para a gente discutir essas coisas, né? Que são importantes para as nossas vidas, para a nossa existência. Mas falar agora o Sócrates e depois volta para você, Marcelo. Ok. Bom,
eu acho que só queria fazer algumas distinções, né? Quer dizer, a psicologia, ela pertencia a um ramo da filosofia até 1870, né? Na verdade, vai existir uma primeira sistematização em termos de laboratório na Alemanha, com o Wundt, e aí a coisa vai nesse caminho. O Freud, só fazendo aqui alguns apartes, entendeu? Ele brigou com toda uma psiquiatria que dizia que não existia fenômenos inconscientes. Ele pagou o preço disso, enfim, inclusive foi um sujeito que pagou vários preços ao longo da vida, né? Quer dizer, não só nos hospitais onde ele trabalhou em Viena, mas durante toda a vida ele foi extremamente rechaçado e era chamado de charlatão, e era chamado de tudo isso que a gente vê muitas vezes a religião ser atacada, né? Então, eu acho que o papel dele, inclusive, tanto é que a dificuldade de lidar com o inconsciente é tamanha que na Europa, onde a psicanálise surgiu, nunca foi reconhecida como efetivamente um campo de conhecimento, não é? Quer dizer, tanto é que ficou junto com astrólogo, tarólogo e por aí vai. Até porque, num determinado momento, apesar de toda a formação médica dele, né, ele já não se importava mais se era ciência ou não ciência. Isso já não fazia, essa questão já não era mais uma questão para ele. Mas ele teve uma preocupação que eu acho que é fundamental, é de que você determine e delimite qual é o seu campo de trabalho. Porque eu acho que, assim como a psicologia esteve muito perto da filosofia, e ainda hoje em dia, se a gente for considerar, por exemplo, a Gestalt, ou todas as correntes, né, você ainda vê influências diretas disso aí, a religião também, por sua vez, né, quer dizer, ou seja, é necessário você ter no espiritismo uma prova científica, porque se essa for a reivindicação, entendeu, vai se alinhar com aquilo que de algum modo se estabeleceu, porque o fenômeno científico é aquele que você, né, se depara, né, descreve, vê quais são as regras que estão implícitas dentro daquele fenômeno, tenta deslocar para o laboratório e reproduzir aquele fenômeno ali. Isso é biologia, isso é química, isso é física, não é? Quer dizer, ou seja, e você está trabalhando, por exemplo, com a física, está na ordem do invisível também. Se a gente estiver trabalhando com a biologia no nível micromolecular, está na ordem do invisível também, porque o olho humano não consegue ver essas coisas, não é? Agora, então eu acho que é importante, foi por isso que eu estava citando a experiência em hospital psiquiátrico, né? Quer dizer, fazer uma distinção de campos, né? Porque senão o sujeito acredita que pode atuar em todos os campos. Eu tinha umas tias que eram assim, elas explicavam tudo, mas nem tudo é explicável, entendeu? E muitas vezes os dispositivos que nós temos, entendeu, enquanto seres humanos, para formalizar uma pergunta, entendeu, são dispositivos limitados também. Então, possivelmente, a gente pode formalizar perguntas que nós não temos condições de responder. A ciência, ela se avançou durante, né, muito tempo assim, né? Quer dizer, se eu for considerar, por exemplo, a mitologia, eu tenho lá Ícaro, né, como expressão do desejo humano de voar, mas o homem só vai conseguir voar depois que se inventou o avião, não é? Ou seja, depois que o homem inventa o avião, e durante tantos anos esse desejo permaneceu, ele inventou também uma outra coisa, o acidente de avião, né? Porque até inventar o avião não existia acidente de avião. A ciência, ela é isso, ela tem um registro de falibilidade, entendeu? Ela é falível, não é? Todos os cortes, todas as epistemes que a gente teve ao longo da ciência na física, desde Galileu até Einstein, entendeu? E aí, posteriormente, foram feitos por cortes, entendeu? Né? Ou seja, o paradigma mudou. A questão é que eu acho que no campo religioso, entendeu, não funciona assim. Mas, ao mesmo tempo, se reivindica um certo status, né? Quer dizer, de se colocar junto disso, entendeu? Né? Quer dizer, o paralelo a isso. Porque essas são as regras da biologia, da física e da química, pelo menos, né? Quer dizer, ou seja, a gente acreditava lá que você juntando roupa com terra mofada daria vida, não é? Já se imaginou que a Terra estava no centro do universo, né? Quer dizer, então existiam determinadas formulações, determinadas inquietações que, se elas não estiverem muito postas e localizadas dentro do campo onde ela pode ser sistematizada, corre o risco dela se perder mesmo, entendeu?
Então, se o Espiritismo define um campo de atuação, ele também vai definir o quê? Os campos de crítica em relação àquilo que foi, né? Assim como a gente está falando da psicanálise, bom, olha, o Freud, não é que o Freud deixou de fora os fenômenos religiosos, ele incluiu isso dentro da matriz da organização do psiquismo. Ele deu uma inclusão nessa história diferente, por exemplo, como eu percebo que o Espiritismo faz, tá certo? Os vetores de inclusão do fenômeno eles são distintos. O Freud vai localizar isso dentro de uma matriz de simbolização, de aspectos, de matrizes, entendeu? Definidas, né, por todo o aparelho sensório, que ficam registrados em memória e que a gente não consegue, né, pra você ter uma ideia, né, você sabe disso, né, como médico, um bebê só vai ter clareza e nitidez para enxergar quase no final do primeiro ano de vida. Né? Ele nasce com os olhos praticamente, entendeu? Né, só vendo, né, borrões, né, o claro e escuro. Né? Quer dizer, tem um corpo orgânico aí que funciona, que também vai depender, né, quer dizer, dos seus estágios de avanço para tentar entender o que está se passando, não é? A própria linguagem, ninguém nasce com uma linguagem a priori. Você vai aprender a linguagem na interação, não é? Tá certo? Né? Quer dizer, então, assim, a neurologia do século XIX, né, o Freud não tinha 1/5 dos recursos que a gente tem hoje. Né? Se a gente for considerar, por exemplo, o Damásio, enfim, né? o Rachamhadan, enfim, você tem uma série de pesquisadores que estão trabalhando diretamente dentro da questão da biologia e na biologia, no que diz respeito à questão do córtex, e a gente sabe de coisas hoje que no século XIX a gente não tinha a menor ideia de que acontecia. Tá certo? Então, existe uma experiência clássica, só para a gente ver, né, essa questão da Gestalt. Eu vou só partilhar aqui, só para uma imagem. Essa é a imagem. Deixa eu ver se eu consigo partilhar isso. Não sei se está dando para ver. Não, Edgar, eu preciso que você libere o compartilhamento. Liberar compartilhamento. Vamos ver. Vamos ver. Que está desativado. Lá embaixo, na barrinha. É na barrinha? É. Tem assim... Bom, porque você é o anfitrião, né? Eu tenho que liberar, mas liberar o quê? Para eu poder compartilhar minha tela. Bom, se ficar difícil, não tem problema. Eu posso tentar descrever. É que eu nem tenho ideia onde isso está aqui. Espera aí, eu acho que eu vou fazer de uma outra maneira. Está aqui. Vários participantes, está aqui. Conseguiu? Vai, vê se você consegue agora. Foi. Tá. Estão vendo? Estamos. Ok. Eu posso descrever isso como 3 círculos, né, com um ângulo firmado entre eles, mas certamente, se você olha, você vai ver um triângulo aí também. Só que o triângulo é desenhado. Esse triângulo ele vai ter que ser produzido, entendeu? No córtex. Tá certo? Isso é um fenômeno de percepção. Eu enxergo, de alguma maneira, aquilo que não está ali, né, mas que no córtex ele aparece. Essa é a tentativa, né, que o córtex humano tem de tentar cobrir lacunas para dar algum sentido dentro de uma determinada experiência que pode aparecer como sem sentido. Isso é uma descrição fenomênica da percepção. Como é que eu vou distinguir, né, esse fenômeno de um fenômeno que seria religioso? É isso que eu estou tentando fazer. Entendeu? Quer dizer, se você não tomar cuidado... Se você não tomar cuidado com essas distinções, você corre o risco de colocar todo mundo dentro de um centro espírita, tá certo? Ou colocar todo mundo dentro de um hospital psiquiátrico. O que eu acredito que ele está tentando evitar, seja exatamente que eu explique todos os fenômenos de acordo com um determinado princípio que o rege, né? Sem considerar o campo de onde esses fenômenos, entendeu, partiram. Enquanto psicanalista, eu posso dar conta de alguns fenômenos. Agora, no campo religioso, sendo eu humano, quais são os fenômenos que eu posso dar conta e quais são os que eu não posso dar conta? Esse é o limiar, entendeu?
Esse é o limiar. E não é só um limiar científico, é um limiar humano, né? O que eu posso, com os meus recursos, poder, né, quer dizer, responder algumas questões, e o que esses recursos não me dão, por serem recursos, possibilidade de responder, né, a determinadas questões. Porque se a gente toma o recurso como sendo de uma ordem de onipotência, quer científico, quer religioso, a gente empobrece o humano do mesmo jeito. Porque eu vou direcioná-lo num determinado rumo, onde ele vai perder a possibilidade de viver experiências e ele próprio dar sentido e significação a essas experiências, para além de um discurso que originalmente ele foi criado, que é científico e é religioso. Tá certo? Eu acho que a delimitação desses campos, né, ela é fundamental para que uma crítica possa ser constituída e para que, a partir dessa crítica, uma outra sistematização ela possa ser colocada. Entendeu? Porque, senão, vira um samba do crioulo doido, entendeu? Né? Quer dizer, cabe tudo ali dentro, entendeu? Tanto do ponto de vista da ciência quanto do ponto de vista da religião. Né? Quer dizer, então, eu acho que esses campos são campos, se eu quiser, né, estabelecer uma ordem para poder tentar lidar com o fenômeno humano, eu acho que seria importante considerar como é que eu abordo aquele fenômeno. Né? Porque em psiquiatria você tem, de alguma maneira, lá a sua anamnese, ou então, enquanto médico, você tem uma certa anamnese, entendeu? Né? Quer dizer, mas como é que você vai identificar se aquele fenômeno é um fenômeno religioso ou se aquele fenômeno não é um fenômeno religioso e aquilo faz parte, efetivamente, de uma outra ordem? Isso considerando, você está dizendo, a psicanálise foi feita com a biologia do século XIX. Né? O que a gente tem hoje, do ponto de vista dos avanços que se conseguiu, entendeu? A complexidade é enorme. Então, quando você faz essa formulação, Edgar, né, quer dizer, o que faz com que o DNA possa se constituir, enfim, né, quer dizer, acho que valeria, por exemplo, né, a gente fazer uma consideração em relação a um trabalho do Gerald Edelman, que é um fisiologista que foi Nobel em Medicina em 82, sobre o que ele chamou de topobiologia. Entendeu? São questões bastante complexas que ele apresenta ali e que anteriormente eram apresentadas, entendeu, dentro de uma prerrogativa eminentemente entendendo o psíquico, porque também os analistas vão tentar, entendeu, grande parte dos psicanalistas, entendeu, deslocar do biológico, entendeu, pois eles retomam isso e dão uma clareza muito maior ao que seriam os nossos fenômenos eminentemente mentais, entendeu? Então, quer dizer, não só a topobiologia, mas também a epigenética, existem vários campos que foram sendo colocados a partir dos anos 40 para cá, que fez com que as formulações que eram vistas, né, dentro de determinado enquadro, elas expandiram muito, entendeu? Expandiram muito, né? Expandiram a tal ponto da gente poder hoje dizer que uma parte do nosso DNA, entendeu, que vem a reboque do desenvolvimento da habilidade da fala, veio dos pássaros. Entendeu? Essa habilidade de falar. Em um determinado momento, isso separou. Né? Quer dizer, ou seja, existem hoje compreensões que são muito diferentes dessas que foram colocadas no final do XIX. A psicologia, infelizmente, caminhou ao largo de tudo isso. Hoje, inclusive, se vê muito mais misturada na questão política do que propriamente na questão psíquica. Né? Quer dizer, eu acho que deveria, inclusive, retomar um pouco mais dessa dimensão. Não é nem no filosófico, voltou para o... branquiçou tudo dentro. E os psicanalistas, de algum modo, eles se recusaram, entendeu, a pensar o psiquismo como parte da biologia. Né? Quer dizer, então, assim, eu acho que a definição dos campos e os limites de cada campo, eles são importantes. Se a gente quiser, pelo menos, fazer um trabalho, né, sério, né, assim, acho que... mas eu não sei se o campo religioso precisa, efetivamente, se alinhar com a ciência, no sentido de encontrar meios similares aos da ciência para poder se fazer ver, né? Enfim, eu acho que seria... Marcelo. Bem, indo ao ponto, vou tentar fazer uma trajetória histórica aqui, até a gente chegar nos comentários da reflexão atual. O Edgar mencionou a respeito da questão do médium.
no caso, quando ele coloca todos são médiuns, ele faz uma separação entre aqueles que seriam os médiuns ostensivos, ou seja, aqueles que seriam capazes de ter a vidência, de escrever, de ser intuído e escrever, de psicografar, né? Entre outras habilidades também, mas todos seriam intuídos. E eu vejo que o espírito do Rousseau, presente no Kardec, está muito na ideia de que para ele seria uma função humana, através das reencarnações, trazer o mundo uma sociedade de regeneração, onde não haveria mais a desigualdade, a infelicidade, né? Então, uma sociedade que traria a noção do paraíso para o mundo físico, né? E as reencarnações serviriam para esse processo de depuração. Agora, o Espiritismo, isso a gente estudando, a gente monta essas teorias. O Espiritismo na Europa como um todo, ele começa a perder força, porque como ele se institui dentro de um preceito científico, um preceito filosófico e o outro religioso, no final do século XIX, com a institucionalização das disciplinas, e no caso, quando a psicologia surge, da filosofia, de fato, a psicologia vai absorver diversas explicações que antes eram dadas através do fenômeno mediúnico. A psicologia vai explicar a partir de uma noção materialista. E essa vai ser uma visão que se torna unânime a partir do final do século XIX, início do século XX, onde qualquer explicação científica deveria se dar a partir do preceito unicamente materialista. Então, isso esvazia qualquer possibilidade do Espiritismo se estabelecer como ciência. O Espiritismo também tem uma parcela de culpa, o movimento espírita tem uma parcela de culpa nesse processo, que depois do falecimento do Kardec em 1869, se para de fazer essas investigações que o Kardec fazia, utilizando diferentes médios, fazendo perguntas sem que o outro médio saiba da resposta. Passa a se incorrer numa atividade muito mais filosófica. Então, o Espiritismo não podia ser uma ciência, porque as disciplinas científicas combatiam diretamente o Espiritismo, chamando de charlatanismo. Não podia ser uma religião, porque os grupos ultramontanos católicos, muito influentes na França, combatiam o espiritismo numa ideia de seita, já era muito combatido durante o período do Allan Kardec, e ele tenta se estabelecer como uma filosofia, e essa filosofia ela é solapada principalmente com o surgimento de uma visão mais materialista do mundo, do realismo, né, que surge na França no final do século XIX. Então, aqui no Brasil, ela vigora, ela não podia ser uma ciência, né? Na Constituição de 1891 fica claro que isso seria vinculado ao charlatanismo. Ele não se estabelecia como uma filosofia, porque nós não tínhamos uma tradição filosófica muito pujante, mas ela entra como uma religião, se estabelece como uma religião no Brasil, porque isso
são muitos motivos que podem explicar, mas nós temos uma influência francesa muito forte, né? No Brasil tem as únicas igrejas positivistas, né, do mundo. Então, o espiritismo é muito próximo dessa ideia do positivismo, na ideia evolucionista, né, de que há um evolucionismo do ser humano, né, e da sociedade também, e também porque as religiões de matriz africana adotam esses fenômenos que o Kardec considerava mediúnicos, né, há bastante tempo. Então, eu vejo que aqui se torna muito mais fácil se estabelecer, e justamente como o Kardec nunca buscou se afastar da religião, ele dizia, você poderia ser um católico e absorver conhecimentos espíritas, você podia ser um protestante e absorver conhecimentos espíritas, o espiritismo seria um complemento à religião e não uma religião nova, nesse aspecto mais rígido. Então, ele toma esse caráter. O espiritismo brasileiro tem uma carga católica muito forte, como o professor Edgar disse, né, e passa a ganhar força no Brasil a partir dessa característica, e também por ter sido absorvido principalmente pelas camadas mais médias, altas, né, aos grupos letrados do país. E o Kardec, nessa ideia científica, até na questão da delimitação do campo, que o professor Sócrates falou, é interessante que o século XIX, quando se determina essas acepções, o Kardec ele se aproxima delas também. Inclusive, ele se permitia refutar ideias, né? Nem todo fenômeno mediúnico ele considerava mediúnico. Nem toda explicação dada por um espírito ele considerava válida. Inclusive, ele muda de ideia muitas vezes, né? Como, por exemplo, a respeito da possibilidade de possessão, que era tida como para ele impossível, e depois ele considera possível, observando os dados mediúnicos que ele tem numa cidade na região de Morreiri, que é próxima da fronteira com a Suíça e a Itália. Enfim, então ele se permitia falsificar dentro de uma palavra, né, vinda da ciência. Ele permitia falsificar diversas acepções do seu modelo de investigação do mundo espiritual. Então, naquela época, no século XIX, ter um discurso em que havia uma laicização da sociedade muito grande, ter um discurso que buscasse unir religião e ciência, era algo que o Kardec via como uma saída para uma sociedade que cada vez mais se secularizava. Então, e que no século XX, né, esse modelo fracassa numa ideia científica, né, quando a visão de mundo materialista se instaura e se torna o discurso científico e se alia ao método científico de maneira presente até os nossos dias. Né? Bom, então, gente, vamos encerrar o nosso webinar de hoje, dizendo que considero que foi excelente, mais uma vez, participação do Marcelo Gulão, notável, do nosso psicólogo e professor do FRJ, Sócrates Nolasco, como sempre, de altíssimo nível, e recolocando as coisas sempre nos seus devidos lugares, muito bem. E agradeço a presença da Judite e da Ana, que estiveram aqui também nos acompanhando, tá bom? Obrigado a todos, bom fim de semana, e até o próximo webinar Realitas. Tchau, tchau.